Vamos direto repercutir um pouco sobre essas falas de Donald Trump com relação ao Irã e vice-versa, viu? Além da cotação do petróleo, as medidas do governo, como elevar a alíquota da exportação de petróleo do Brasil. Muito assunto, viu? Assunto não falta para a gente repercutir a partir de agora com o Thiago Valejo, gerente de petróleo e gás da Firjan. Tudo bem, Thiago? Bem-vindo aqui no Money. Um bom dia para você. Oi, muito bom dia, Muriel. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te Tem bastante receber. assunto mesmo. Minha nossa, tem muito. Eu queria, antes de mais nada, entender o impacto dessa fala de Donald Trump hoje, adiando qualquer tipo de ataque por pelo menos 5 dias, enquanto as negociações continuarem avançando. E ele deixou claro que as negociações estão avançando muito bem. Só que aí, por outro lado, o Irã fala, olha, não tem negociação nenhuma, a gente não está se comunicando com os Estados Unidos, então fica essa dúvida realmente. Mas Donald Trump tem batido o martelo e falado, olha, realmente a gente está negociando e foi o próprio Irã que ligou para mim. Qual que é o impacto desse movimento que a gente está vendo diante dessa guerra que já dura aí 4 semanas? Veja, o mercado é muito dinâmico, né? A gente teve aí mais cedo o petróleo perto do patamar de 110, agora está mais para perto de 100, até algumas cotações abaixo desse valor de US$ 100 o barril, e isso reflete de acordo com as sinalizações, né? A gente tem também alguns sinais aí invertidos, né? Ora se fala que a guerra, o conflito já está praticamente resolvido, ora que vai perdurar ainda por mais tempo. E isso tudo traz um ambiente de incertezas muito grande. Com essas incertezas, a gente vê justamente o comportamento dos preços do barril, e não só do barril do petróleo, né? Do gás natural liquefeito, dos combustíveis derivados, dos fertilizantes e assim por diante, porque hoje o petróleo é energia, a gente não vive sem energia, a gente não vive sem os derivados petroquímicos, com a cadeia de plásticos, a gente não vive sem fertilizantes. Por mais que o primeiro impacto talvez seja lá para o continente asiático, né, que é o mais dependente ali do Estreito de Hormuz, isso reflete no mundo todo. Lembrando que são barris de verdade que estão deixando de chegar a esse mercado, seja por entrave ali logístico no próprio Estreito de Hormuz, seja por dano, né, às infraestruturas essenciais, né, de refino, de distribuição, processamento desse óleo. E aí, com isso, a gente tem esse ambiente que é volátil, tá? Pois é, exatamente. A gente percebe essa volatilidade. Não à toa, essa simples fala de Donald Trump hoje pela manhã já faz com que o petróleo tenha uma queda de mais de 9%. O WTI dos Estados Unidos está caindo mais aí de 10%, inclusive. Mas o Brent, por exemplo, já voltou para o patamar abaixo dos US$ 100 o barril. A gente deve ficar acompanhando ao longo dessa semana, por exemplo, diante do que for acontecer com relação a essa guerra, com relação a esse conflito, essa oscilação. A gente tem que se preparar realmente para ver um petróleo oscilando bastante, porque esse foi o cenário. O Trump falou, olha, 5 dias sem ataques. Bom, aí a gente tem o petróleo caindo 9%. Isso se confirmando, né, essa paralisação dos ataques ali por as partes, a gente tem uma tendência desse barril ficar ali no patamar que estava ali nos US$ 90, como ele chegou a acontecer, né? Agora, a gente tem também os grupos independentes ali da região que, por vezes, podem não aderir a essa trégua parcial. E aí, não aderindo, a gente vai voltar a ter preços acima dos US$ 100 o barril. Como o mercado, né, trabalha com essas incertezas e trabalha também com as informações que chegam, a gente vai ver esse comportamento realmente oscilando. E com isso a gente oscila tudo, né? Oscila câmbio, oscila inflação, os impactos realmente repercutem para todos nós como sociedade. Pois é, exatamente. E aí queria entender um pouco sobre esse impacto aqui no Brasil. A gente já pode falar que pode começar a sentir esse impacto especificamente no bolso do consumidor já agora, ou ainda é muito cedo? Thiago, como é que você enxerga isso? A gente já observou um aumento ali nos postos de combustíveis, né? Então,
Como a gente tem um modal rodoviário para o nosso transporte, para o nosso escoamento, a gente realmente depende aí do frete e, dependendo desse frete rodoviário, com o aumento do preço do diesel, a gente aumenta também os custos atrelados a ele. Lembrando, né, que a gente, como país, importa 30% em média do diesel, né? Não somos autossuficientes em combustíveis, apesar de sermos autossuficientes na produção de petróleo. E aí, assim, sendo suficiente na produção de petróleo, a gente também tem um ganho associado à exportação desse petróleo num valor mais alto, né? Seja o ganho para os governos com as receitas extraordinárias, com royalties e participação especial, seja o ganho para as nossas empresas brasileiras que estão aqui produzindo o nosso petróleo, né? O Brasil, como uma parte neutra nesse conflito, tem a oportunidade também de fazer chegar o nosso petróleo aonde o petróleo que estava lá, o de maior destino do Oriente Médio, não está chegando hoje, né? E a gente trabalha também com essas informações que, às vezes, não são tão claras, porque ora o estreito vai ficar fechado, ora ele vai estar parcialmente aberto, ou somente para aliados ali do regime iraniano. Então, a gente tem aí vários fatores mostrando a complexidade do nosso mercado. Perfeito. E já aproveito para entender qual que é a sua percepção, Thiago, diante do movimento feito pelo governo federal. É um movimento que foi importante, foi bastante divulgado ao longo aí dos últimos dias. Queria entender especificamente como é que você enxerga, se faz sentido, se é um movimento que preocupa. A gente viu a própria Magda Chambriard, presidente da Petrobras, deixando claro que foi um movimento que respeitou os preços da Petrobras, que respeitou a política de preços da Petrobras. Queria entender a sua visão com relação a esse cenário. Bom, a gente reconhece a importância dessas medidas do governo, porque realmente a gente está num cenário atípico. Então, algo precisa ser feito para conter aí os impactos inflacionários e para lidar com essa escalada do preço do petróleo. Porém, a gente entende também que precisa ser feito talvez mais, né? O preço no patamar que está, a gente não via já por um tempo, e lembrando que antes do ano iniciar, a gente tinha uma projeção de queda do preço do barril. E aí, com o preço do barril aumentando, a gente precisa tomar medidas estruturantes e coordenadas. Esse adiamento, né, dos governadores, né, dos estados, com relação ao ICMS, também é um impacto importante. Com essa trégua, pode ser que ganhe esse fôlego e a medida do ICMS pode ser que não venha. Aguardar a decisão para a próxima sexta-feira, torcer para a desoneração, porque, por princípio, a gente precisa aí não onerar ainda mais o investimento privado, né? O nosso investimento nacional, que acontece aqui, a nossa iniciativa privada, as nossas indústrias. Lembrando que a nossa indústria também depende aí do modal rodoviário para o escoamento da sua produção. Então, são impactos realmente agregados no longo prazo. Muito bem, Thiago Valejo, gerente de petróleo e gás da Firjan. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa aqui com a gente. Volte mais vezes, porque esse assunto é um assunto muito atual e aparentemente não vai parar, né, de voltar para a gente continuar repercutindo. Muito obrigado, Muriel. Até uma próxima. Obrigada, até uma próxima.